mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Hoje, um episódio que eu tava ansioso para ter. Um episódio até histórico. Para quem é de Camaragibe vai se identificar, quem é de São Lourenço, quem conhece um pouco da história, a gente vai poder ouvir de quem viveu e quem fez a história. Não é quem contou, quem ouviu, não, viu? Mais uma vez, começando aqui agradecendo ao nosso parceiro, Grau Técnico, que está com a gente. Espero que mais de 2026 a gente esteja sempre aí nessa caminhada junto. É o nosso primeiro parceiro do ano. E tá aqui o logo atrás, você já deve estar sabendo disso. E vamos para o que mais importa, porque o homem é muito ocupado e já tem um almoço. Seu Amorim, eu queria pedir muito obrigado pelo seu esforço para estar aqui. O senhor não tinha obrigação nenhuma, mas se esforçou, tá aqui, bonitão, né? Deu um grau na barba, no cabelo, para estar aqui hoje conversando um pouquinho e contando para o pessoal do Camaragibe. Eu sempre falo isso, tem muita história e a juventude não tá por dentro, não ouviu falar. E a gente tá É tentando também verdade. deixar isso registrado para esses mais novos. Muito obrigado, viu? Eu quem agradeço o seu convite e com a minha pequena parte de humildade, mas com muito orgulho, estou aqui. E como você pediu para falar um pouco, eu tenho que voltar um pouco também ao passado. Eu Isso. moro em Camaragibe há mais de 60 anos, mas sou filho de limoeiro. Sou limoeirense, eu e a minha saudosa esposa, Maria Lúcia, também éramos lá. Houve uma coincidência nesse encontro, que nós éramos de lá, eu morava em Recife, ela morava em Boa Viagem. E a gente fomos para a casa dos nossos pais quase no mesmo dia. E nós nos encontramos lá, numa área rural, e aí começou no mesmo dia o namoro, que valeu, entre namoro, noivado e casamento, mais de 6 décadas. Deus levou, achou que era tempo, levou ela há uns 5 anos ou 6 anos, e não ficou boa a vida de sozinho. Mas eu tenho a presença dos filhos, somente da minha filha Jascrede, que é a mais nova das 4 mulheres, a caçula, e os 2 homens, que é Júnior, que trabalha na prefeitura de Camaragibe, e o mais velho, Jamerson, que é funcionário da Câmara Municipal de Vereadores de Camaragibe há mais de 35 anos. E aqui me fixei, e por acaso, eu até digo, recebi a visita lá de um vizinho, que ninguém vai lembrar, dele não era muito simpático, mas ia muito lá em casa, eu me dava com todo mundo. E ele botou na cabeça esse negócio de política. Eu digo, não tem nem para onde, eu tenho parente médico, advogado, até militar, mas político não tem. Ele disse, mas você é, e você é. E esse que ele disse, ele foi embora. Eu comecei a botar no caderno nomes de amigos, botei uma quantidade, mas menos de 100 para visitar. Não deu tempo, eu visitei uns 30, 40, e lá contando das minhas intenções de ser candidato, e eles indicavam outros. Isso se multiplicou em tantos, mas como era necessário uns 200 votos para ser vereador, eu enfrentei uma certa chance, mas eu tive muito mais do que se pensava. Eu tive em 82 1.155 votos do MDB na época. E essa votação me elegeu, e elegeu mais 5 do mesmo partido por voto de legenda. A prefeitura tinha 9 e 6 era do MDB. Mas deixa eu só fazer aqui para o pessoal entender melhor, voltando um pouquinho. O senhor vem de Limoeiro para cá, mas a princípio o senhor não mora em Camaragibe, não, passa direto, né? Vai morar na Iputinga, não foi isso que o senhor tinha me dito? Sim, na vinda de Limoeiro, Mais ou menos que ano, seu Amorim? olha, eu hoje estou com 83 e eu tinha 13. Faz Isso, 70 anos. 70 anos. Foi. Camaragibe tem 40 e quantos anos de Foi de emancipado? 82 para cá, Pronto. 44. Então aí a gente contextualizando, porque eu acho de grande importância ressaltar que esse processo de emancipação, e a gente vai chegar nele. Mas aí o senhor, quando veio pro lado de cá, nem era São Lourenço aqui, né? Camaragibe Era, era distrito era distrito, não era cidade. E eu não conhecia nada. Eu só conhecia Limoeiro. Eu vim direto de Limoeiro para Iputinga, onde um parente do meu pai tinha um comércio e trouxe eu para
trabalhar. Eu, com 13 anos de idade, fui trabalhar numa mercearia na época, chamava venda, mercearia. Sofri muito, peguei muito pesado ainda, muito jovem, mas continuei. E de lá encontrei um amigo que terminou de me levar para o estado, para o Porto do Recife, onde eu trabalhei, salvo engano, eu acho que 10 anos só. E desse Porto do Recife, um dia eu vou a Limoeiro. E nessa chega visitar meus pais. E ao chegar lá, encontrei uma moça Uhum. que era de lá e era vizinha de papai meu, não conhecia ela, nem o pai dela. A mãe dela já era falecida, Maria Lúcia. Nós nos conhecemos, por coincidência, nesse mesmo dia. Que eu fui, ela também foi. Aham. Morávamos perto, 100 metros a distância das nossas casas, na área rural, de Duas Pedras, Rua das Flores. Rua das Flores, Duas Pedras. Quem é dali conhece. Do lado direito do rio Capibaribe, quem vai no sentido interior. E nesse dia mesmo a gente começou a namorar. Uma história maravilhosa, foi. Ô, seu Amorim, e o senhor veio para aqui, pro distrito, né, de Camaragibe, na época que o senhor veio, já estava casado ainda não, né? Não, Foi nesse processo aí que o senhor tinha conhecido foi. ela. E aí casa e já veio morar aqui em Camaragibe quando o senhor casou ou ainda morou em outro lugar? Sim, não, a gente já construía a casa, uma casa de taipa, casa de barro para poder casar. Uma primeira primeira foi própria, Foi aonde, Amorim? até hoje. Aqui em Alberto Maia, perto da igrejinha católica do loteamento Nossa Senhora do Carmo. Ali bem pertinho. Hoje parece até que é um prédio de 2 ou 3 andares de um rapaz que negocia com o celular. Ó, era ali, não era onde era o sítio não, era perto, né? Era. Eu sei, O sítio foi bem foi depois. depois. Já foi mais bem pertinho também, né? Bem Mais para perto, era 100 perto. metros, 200 metros dali, né? Era assim, Era. 100, 200 metros. E aí nessa época não tinha nada de. Nessa época o senhor já era corretor, porque muita gente sabe, conhece o senhor também como corretor, né? Corretor de De imóveis. imóveis. Não, eu não era. Não, ainda não Eu era. não era corretor. A corretagem veio bem depois. Eu não sei nem as circunstâncias. Aham. Se houve um concurso, corretor de imóvel é um órgão federal. Eu não sei como Como foi o foi? princípio. Eu sei que eu me tornei corretor e depois delegado do Conselho, a gente diz delegado federal do Conselho de Imóvel, porque o delegado tem poder de fiscalizar o falso corretor e até, se for necessário e quiser, Da voz de dar prisão. voz de prisão, pedir às autoridades. Mas nunca ocorreu isso, não é do meu feitio. Era uma votação para ser delegado? Era. Não, parece que era uma escolha do Conselho, da atividade do Conselho. Teve período em que houve essas vagas e eu fui Eu acredito convidado que para tal. aí o senhor já começava a despontar já nessa área da política, não era? Mesmo que ainda sem vontade de pretensão política. Porque tem que ter uma liderança, né? Assumir esses postos. Não teve uma, como eu já citei algumas palavras, em rápidas palavras, que não houve um cidadão comum, Que muito chegou. comum já, falecido, que teve lá em casa e falou. Eu digo, não tenho na minha família. Não, Mas o mas senhor já deveria ter alguma coisa que chamou a atenção dele. só quem Deus é que sabia, né? É verdade. Ele era politizado, Ele percebeu alguma coisa. Porque. percebeu, né? E é tanto que o seu cargo aí de delegado Eu, também eu já fui, devia ter. As pessoas já olhavam para o senhor, com certeza. eu fui prestamista, eu vendia prestações, e em particular sapato feminino, sapato de mulher. Era um rapaz que construía no Espinheiro, ele era de Timbaúba, também já falecido. E ele fazia um modelo de sapato extraordinário de bonito. Eu comprava e vendia, como eu trabalhava durante a semana, no domingo, sábado e domingo, principalmente domingo, eu vendia na residência, a prestação. E daí surgiu um grande conhecimento, apoio de muitas pessoas, inclusive hoje é viva, Celestial Vastiel, era Luz de Gama, que hoje a filha dela é advogada, se formou com a minha filha Janeide, que é advogada. Fizemos uma amizade e Lude começou a apresentar. Ela trabalhava na Fiat Lux, fábrica de fósforo em São Lourenço da Mata. Hoje foi para o Paraná. Hoje é onde é o ataca, para quem não sabe, é onde é o novo atacarejo Acho que ali. sim. É ali. Sim, né? Uma parte é uma empresa de segurança e a outra foi demolida e virou, eu sei onde é. Bom,
Então, ela me apresentou as moças de lá e trabalhava mais de 300 mulheres. Eita, Era só mulher funcionária. uma venda boa, Mas certa, não garantida. vendia todo mundo, mas vendia a muitas pessoas e agradeço a ela. E melhorou muito o meu poder econômico. Melhorou tanto que eu comprei terreno, fiz minha casa, que não é a que eu moro hoje. Essa foi vendida. Sim. Eu moro em outra, mas tudo pertinho, né? Tudo no Ah, Timbi. Foi com esse apoio dessa mulher extraordinária, a Lula Gama, a mãe de Amanda, que deve ser advogada da prefeitura. sim. Ô, seu Amorim, nessa época aí que o senhor já tava, começou a ganhar um dinheirinho e já era vendedor e estava conhecendo gente, como era a situação política no sentido de que Camaragibe já era distrito de São Lourenço? O senhor percebia que tinha essa... eu quero entender como era o sentimento das pessoas para tentar se emancipar. O que é que estava acontecendo na política que o senhor percebia e lembra que o pessoal já estava agitado querendo se distanciar de São Lourenço? Qual era o motivo dessa vontade de se emancipar? Isso é mais velho do que a minha própria história. E é. Eu vou conseguir o documento depois e trazer para você. Já tinha havido isso, parece que em 78. Houve um grupo aqui, entre eles, eu me lembro de Joaquim Cavalcante de Santana Filho, advogado, que eu nunca mais tive contato com ele. Não. Eu espero que ele ainda esteja vivo. Começou por ele nessa época e depois enfriou. Só que em 82 recomeçou tudo de novo, já com a minha presença, o meu empenho e a minha vontade. Só que tínhamos um grupo político, nada contra ele, que eu sou amigo da família, era o Zé Lapenda Filho. Zé Lapenda Filho, hoje onde é a Exposende, todo mundo sabe, era a residência dele. Vou ver se eu consigo essa foto antiga. Zé Lapenda Filho tinha essa casa e tinha uma em São Lourenço. Ele morava nas duas. Ele tinha uma visão extraordinária, um homem muito comum, muito simples. Chamava Zé Motorista. Ele dirigia caminhão, salvo engano, para o Paraná, carregando madeira para aqui. Eu conheci ele, de início ele ficou adversário meu, danado de brabo, porque ele não queria a emancipação. Porque ele mandava lá e cá. Emancipando, ele ia perder uma. Mas não foi. Emancipou, ele ganhou as duas. Ele ganhou lá, se elegeu com Flávio, o filho mais velho, também já falecido, e aqui elegeu o Carlos Lapena, esse sim, foi prefeito na minha gestão. Na segunda, a primeira eu me elegi com Arnaldo Guerra, que não ganhou. Na segunda foi com Carlos Lapenda, que não, foi. Eu fui candidato na primeira em 82 com Arnaldo Guerra, Arnaldo Guerra, professor de odontologia da FOP, de saudosa memória, e quem ganhou foi Carlos Lapenda. E, lógico, eu como vereador eleito, eu tinha sido mais votado, tinha dado posse a ele, ao Carlos Lapenda, a Belardo Anselmo, também já falecido, e aos outros 8 vereadores, que eram 9. Fizeram o juramento, que é um direito constitucional e está na Constituição e bíblico, né? Houve o juramento com a mão na Bíblia, com a mão outra, para eu empossar eles. Como houve um ligeiro impedimento, estava havendo com o Carlos Lapenda, por não conta, parece que da empresa que ele administrava. Ele tinha um cargo executivo numa empresa grande na Imbiribeira e o juiz não deu posse a ele. E me convidou e disse: eu vou lhe dar posse sem diploma. E autorizou, eu acho que teve um ofício. E eu tomei posse durante, acredito que 15, entre 10 e 20 dias. Eu tomei posse como primeiro prefeito de Camaragibe. Com Cara, tudo para fazer tudo. E eu não fiz nada de ruim. Eu também posso não ter feito nada de bom. Eu não demiti, nem admiti nenhum funcionário. nesse período. Por quê? Porque eu não era o prefeito efetivo. Eu estava ali por um tempo provisório, temporário. Não botei ninguém para dentro, nem ninguém para fora. Exceto um caso que tinha uma senhora, até me tornou minha comadre depois, já falecida, que trabalhava em uma escola. E o pessoal queria levar ela para São Lourenço. Ela pediu, botei, eu digo, não, essa eu nomeei. É um caso isolado. Ninguém parente, nenhum amigo, ninguém de família, porque o meu tempo, repetindo,
era temporário. Aí terminou o meu tempo, eu voltei, o Carlos da Pena tomou posse e eu voltei para a Câmara de Vereador, onde tive esse primeiro mandato, que foi de 6 anos, na época, para haver uma descoincidência, uma história maior, e depois me reelegi por mais 4. Eu tive 2 mandatos com 10 anos, os dois. Mas não parei. Eu aprendi o caminho de Brasília, o caminho de Brasília. Camaragibe não tinha um telefone orelhão. Celular não existia, orelhão, não tinha um. Eu consegui, esse já foi aqui na TELP, um saudoso Cláudio César, também político, filho de um companheiro meu de repartição pública do Porto do Recife, e ele autorizou 4 orelhões, me lembro até o lugar dos 4. Botou os 4 orelhões. Aí foi quando eu comecei a Brasília e dei sorte de falar com o Antônio Carlos Magalhães, baiano, ex-governador, ministro das Comunicações. Que o pessoal dizia que ele era chato, era tudo de chato. Mas foi de uma simpatia comigo, fora do comum. Até lanche eu fiz no gabinete dele. E ele disse, vou ver, vou ver. Com 15 dias, a gente recebia uma comunicação na Câmara dele, dizendo que ia botar. Ele botou 2 centrais telefônicas, 2. Eu estava pedindo alguns telefones, foi 458 e 459 de aldeia. Isso, não sei se existe algum telefone Caramba, residenciais ainda com esse nome. 458, 459. Mas existe, pouco, mas existe. E daí continuou. Aprendi o caminho de Brasília. Aqui nós não tínhamos água encanada. Aí era com o Marco Maciel, que era o governador. Ele fez o maior projeto de hídrico, né? O maior projeto de abastecimento d'água da história de Pernambuco foi em Camaragibe. Da divisão do Recife até São Lourenço da Mata, que também não tinha um projeto só, ele botou água encanada. Foi uma grande obra, onde trabalhou não centenas, mas milhares de trabalhadores, porque não existia ou não tínhamos máquina, era escavadeira. Foi cavado na mão, na picareta. Rua por rua, cano por cano, foi dessa época. E coincidência, como eu era da área, também entrei, ainda ganhei um dinheirinho, ainda trabalhei. Trabalhou? Como empreiteiro, trabalhei. Tinha como, né? É. Vai, Isso foi alguma das, né? Tem mais, eu tô Sim. lembrado de alguns aqui que eu vou lhe perguntar. Certo. E teve o metrô, e aí foi com outro ministro, né? Ministro do Transporte, Afonso Camargo, salvo engano. Aí eu contei sobre Camaragibe, mas não é possível, não é possível, não é possível. Em menos de um mês começou a linha, porque só tinha para Jaboatão. Aí começou do TIP para o Timbi, o metrô. Foi uma luta do vereador Amorim. Foi mesmo, né? Eu lembro, assim, demorou, teve muitas coisas, porque Foi, parou, né? teve, quebrou muita pedra, foi muito Demorou pra tiro. caramba, eu Foi lembro. uma obra de grande porte e Foi. de muitos milhões. Foi uma expectativa, a gente, Foi pô, o o Marco metrô vai Maciel. chegar em Camaragibe, agora a gente vai andar de Marco metrô. Maciel, governador, e na época o Afonso Camargo, foi isso que eu falei, que era ministro dos transportes, parece. Ô, seu Amorim, na época que tava no zum 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 pra vamos emancipar, o senhor acha que era o quê? Porque assim, eu fico imaginando como foi para São Lourenço, né? Perder um distrito e o mais próximo até geograficamente de Recife, né? Eu não queria, se eu fosse, não vou perder nada. O povo, o que era? O povo tinha sei lá, talvez por conta da fábrica, era mais desenvolvida aqui a parte de Camaragibe, era? O que é que o senhor lembra assim que podia dizer que esses eram um dos motivos que o povo não queria mais ficar com São Lourenço? Sempre houve um dedo político. E houve um dedo político de alguém mais anos atrás, né? E depois enfriaram. Quando foi nessa época, como eu já falei, o saudoso José da Pena tinha casa aqui e lá era contra. Aí eu entrei para quebrar, O no povo, bom o sentido. povo O queria. povo queria. Foi muito, todo mundo era a favor, todo mundo queria ser cidade, né? E ele era contra. O José da Pena, filho, não estou falando Não, lado político, sim, não sim, lado sim. pessoal, um de trabalhador de bem. É porque nenhuma prefeitura vai querer perder um pedaço, né? Ninguém. Agora vamos dizer que Alberto Maia é independente. Quem é o... Oxente, não, a prefeitura tem uma carga de IPTU que recebe dali, tem Com outras... certeza Não vai querer que ele não diminuir. está contra. É. E antes também, de uma coisa que eu soube esses dias, a divisa de Camaragibe e São Lourenço era lá embaixo na ponte, né? É. Já na curva ali para quem... Chamávamos de, eu me lembro, o Riacho do Ganhamundo.
Não era O Dondon, de- era do Ganhamundo. Dondon era na Então, PS5 então lá. pronto, foi você que me disse. Eu me lembrei depois, era o Ganhamundo. Era naquela pontezinha da curva. Que tem uma igreja Assembleia de Deus do lado Do esquerdo, lado para quem esquerdo, tá indo, pequenininha, muito não bem. é isso? A divisão era ali. Só que no processo desmembratório, feito por ambas as partes, foram puxando para cá, puxando um pedaço, depois um pedaço. Depois ficou na ladeira liberado, parece, né? É, Parece que hoje é é ali liberado, né? é em cima ainda mais, não é nem embaixo. É em cima mais, né? É, Perdemos Na muito, linha, né? na linha de transmissão, né? na linha de transmissão, né? Tem uma É linha isso. Foi de isso transmissão, né? mesmo. É, Que é proibido. e é. Porque não é permitido, não é proibido, não é permitido. Por quê? Porque a demarcação de município só pode ser feita por marcos naturais, Riacho. riacho, rio, tem outros procedimentos. Não sei se é uma área É verde, mesmo, não... uma coisa. E fizeram por aquela linha. Quando ela sair, o cara bota onde quiser, né? Porque ela ali tá, pode sair. É verdade, né? Uma coisa de se pensar. Se agora mudou o sistema de transmissão, tira as linhas, o que é que divide? É, Né? vai É ser mesmo. briga. O santo. Tem um santo lá dividindo. Tem, no santo. Ah, e na época de. Logo nos primeiros. Eu fico imaginando na época, sabe, seu Amorim? O contexto ali. Aí assumiu, o vereador, o prefeito, voltou. Lapenda voltou, né? Rapaz, não tinha uma prefeitura, não tinha um prédio. Nessa época aí, a sede da Câmara de Vereadores era lá no Alto da Boa Vista. Ou Olha, era em outro lugar? Como era esse por sistema? coincidência, foi na atual Câmara de Vereador, atual, hoje, Que era uma escola. que era uma escola. Foi lá a primeira. Foi lá a Prefeitura primeira ou Câmara? prefeitura. Prefeitura. Foi ali. Foi ali, foi? Foi. Hoje é a Câmara Municipal. Porque depois passou a ser uma escola, não foi? Ou era uma escola? Não, virou ela é uma prefeitura? escola antes. Depois foi a prefeitura e depois, com a construção do prédio da prefeitura, foi até uma manchete nacional na Globo, Porque né? foi uma construção Muito, para a época, não era uma coisa grande. muito grande, muito dinheiro. Houve crítica de adversário. Entre eles, eu fiz minha crítica. E foi muito grande. Tanto é que é uma prefeitura. Até hoje. Muitas capitais não têm uma É. prefeitura tamanho da de Camaragibe, né? Não ocupam aquele espaço todo. É, realmente, é ocioso. E aí a Câmara era uma escola, virou a prefeitura, depois foi construído, a prefeitura virou escola de novo, né? A Câmara de Vereadores, eu sei que teve um período que foi lá no Alto da Boa Vista, que inclusive, Foi. que hoje Foi é quando uma, eu tomei posse, foi lá. hoje é uma escola de um centro de criatividade musical lá. É sim. Acho que sim. Eu sei que quando mudou, 10 dias depois o telhado caiu, quando mudou para essa Foi, onde é eu hoje. Nem me lembro. 10 dias depois tem essa notícia, o telhado caiu, aí já tinham se mudado para onde Era é de hoje. madeira velha, de telha de barro, que é muito pesada, né? E quais foram as principais demandas? O senhor lembra, assim, por exemplo, rua, calçamento, eu sei que o senhor calçou um aqui em Alberto Maia, não foi uma não, mas dentro... Eu nunca sei, eu fazia o projeto. Sim, sim, sim. Foram mais de 20 ruas, projeto meu, inclusive onde é hoje a Sina Lapenda, que é onde tem a padaria e o bar do Carlão. Aquele foi um projeto meu. Eu tenho até uma fotografia ali, eu com o prefeito e o empreiteiro. Aqui, Essa foto tá aqui nesse jornal, ou tá Acho que aguardando? não. Não, eu tenho ela, existe ela dentro do bar do Carlão. Tá lá eu, lá. Carlos Lapenda e empreiteiro. Ali foi um projeto meu. Aqui a própria rua que eu morei, a Venceslau Braz, Foi o senhor também? foi. Eu morava aqui, né? Era, Não, tinha eu que... morava aqui. Mas não era porque morava. E teve tantas outras que ele atendia, né? E era uma época de demanda para isso, né, específica. Era porque não tinha não rua, tinha. nenhuma rua calçada. eu depois que tomou posse. Eu fiz uma postagem sobre Lapenda, né? E aí uma pessoa dizendo, foi o melhor prefeito porque calçou a rua. Aí eu não respondi, mas eu pensei, meu Deus, na época não tinha rua calçada. Não tinha. O mínimo que ele tinha que fazer era calçar a rua. Não. Eu acho que o serviço que ele mais tinha que fazer era calçar a rua, botar energia, né? Era estrutura mesmo, né? Era. Seu carro. A energia não depende muito do prefeito, mas tem influência. Precisa de botar um É. poste? Né? Só não tinha nenhuma rua calçada como essa Avenida Belmino Correia, que hoje é mão dupla, é asfaltada, ela só tinha uma faixa. Era. E era de paralelepípedo. E era? Era de pedra. Caramba! Depois ele duplicou, já repetindo, né? Obra de governo. Sim. O Marco Marcel. Duplicou e asfaltou. Hoje é essa avenida grande. E era perigoso essa curva aqui mesmo, era chamada de curva da morte. Era a Curva da Moto. era Eu essa, morei a né? vida toda aqui, eu vi muito acidente aqui, eu pronto. criança vi muito acidente, era muito estreitinho já, eu lembro dela asfaltada já, né, não lembro ela calçada, que eu sou de 84,
Mas eu lembro dela estreitinha. Ah. E direto passava, era fábrica de poste e os carros passavam direto. Ônibus da Militões que passava. Era muito acidente aí. A gente, por morar na curva, era a gente que levava o lençol pra cobrir cadáver. Era muito. Eu, criança, eu via isso. Verdade. Meu Eu pai mesmo policial era a perdi um autoridade do amigo. lugar, né? Todo mundo já chegava na casa dele chamando. Ele ia lá, eu ficava olhando de longe, via já o resultado dos acidentes. Eu vi muitos conhecidos, um amigo meu, foi lá em Alberto mais perto da curva, foi morto por um acidente perto de um ônibus de caminhão, não me lembro. Nessa época aí a fábrica de poste já existia, né? Era já. E existia. É a fábrica de poste mais velha da história do próprio município, eu acho. Eu acho que esses fatores também, me corrija se eu estiver errado, é uma dedução aqui lógica. Eu estou hipotetizando aqui, né? Hipotetizando, sei lá o nome. São Lourenço ficou muito preso ainda à cultura canavieira, né? Ali por Tiúma, tinha muito isso, os engenhos, as fazendas. E Camaragibe já tinha a CIP, a fábrica de poste. Eu penso que isso em si já era um motivo para a população um pouco mais à frente no pensamento. No sentido de que circulava mais dinheiro, não estou falando nem no geral, mas todo dia o funcionário largava, ia tomar um ali, tinha um barzinho, era mais desenvolvido, não era? E São Lourenço manteve por mais tempo a cultura de fazenda, de engenho. Eu acho que isso deve ter sido um dos motivos, eu estou só conjecturando, do povo ficar, "Não, rapaz, a gente tem que ser independente, porque a gente é mais desenvolvido, tem mais estrutura de empresa, de indústria, né? O comércio deveria ser mais movimentado. Eu penso, né? Não era, um comércio não era, só se movimentou mesmo depois da emancipação, né? Isso, eu não sei se você está perguntando, depois da emancipação, mas não era, o comércio tinha pouco. Elisa Cabral só se destacava uma loja de móveis, que era do Odon. E São Lourenço? Lá mesmo. Se também aqui era pequeno, assim, também era porque pequeno. aqui, lá não tinha fábrica, tinha? Tinha Fiat Lux, né? Não, era Fiat São Lux. Lourenço, mas tinha a área canavieira, porque tinha a usina Tiúma, né? Era muito mais focado no canavial. Eu digo porque minha avó ela dizia que quando a fábrica de poste funcionava aqui, ela abriu, meu avô botou uma quitandinha, vendia umas bebidas, umas coisas, porque o funcionário tudinho atravessava a pista e comprava ela aqui. Aí eu imagino que tinha mais circulação de comércio por conta dessas indústrias. Tinha, e começou a crescer tanto que hoje Camaragibe é bem maior do que São Lourenço. Em população, em arrecadação, em próprio emprego, o comércio cresceu muito. A própria aproximação com o Recife, né? Você corre mais teve tudo a ver, né? Hoje o senhor sente sente um orgulho por ter feito parte disso e ver por onde Camaragibe tem andado e se desenvolvido. Olha, eu sinto muita saudade, muito orgulho disso. Agora, infelizmente, tem a parte não boa. O povo não se lembra, o povo não recorda, o povo não lia um jornal. Teve época que o jornalista de Camaragibe trazia um jornal para Camaragibe, que era para mim, que eu sempre mantive mais ou menos atualizado. O povo não se lembra disso. Tem água Raríssimo, né? Muito pouco. Muito poucos se lembram disso. Quando esse é Amorim, foi vereador, o primeiro vereador. Botaram esse nome de primeiro. Foram 9 primeiros. É por eu ter sido mais votado? Sim, Amorim. Seu Amorim. A gente precisa falar disso. Porque alguém num comentário falou que não, o mais bem votado era não sei quem hoje, um atual. Eu não lembro o nome agora. Eu coloquei lá. Hoje, na eleição de hoje? Não, foi. Aí eu disse a ele. Eleição de hoje, sim. Eu disse sim, mas eu disse a ele. Em quantitativo. Eu disse a ele, proporcional à população e o número de eleitores, não foi até hoje. Eu respondi a ele. Porque ele quis colocar como se hoje ele estava trazendo seu número de votos para o dia de hoje, né? Sim. E o quantitativo de pessoas que tem hoje. E aí eu quero aproveitar para deixar claro que. Veja como é o povo, né? Não veio. Talvez. Eu nem lembro o nome do vereador que ele citou, mas talvez. Não. Talvez para. Talvez ele goste muito de deixar isso claro, né? Mas ninguém está competindo, né? O senhor não é candidato a nada. A gente só está dizendo que foi um marco histórico e até hoje proporcional à época, né? E o número de eleitores que existia e hoje, né? Sim. O senhor foi o mais bem votado, né? E levou 5... O percentual da história não foi quase 10%. Não, levou 5 vereadores. Sim, levei 5 na legenda. Na legenda. Agora, olha, é proibido antecipar a campanha, né? Está aí o Lula sendo impugnado, que não deve ser candidato.
Eu não estou antecipando. Mas existe uma cobrança. Existe ainda? Amorim, porque eu digo, mas eu tenho mais de 80 anos. Mas você é lúcido, é forte e tal, tal, tal. E por que você não sai? Eu digo, olha, não, não, não. Ah, ok, a vereador deu, para eu sair vereador daqui a 2 anos, eu tenho que sair deputado esse ano. E por que eu não sei? Porque o meu deputado estadual é o filho da Nadege. Eu me dou muito com o Nadege, gosto muito de Júnior Nadege, não. Sou federal. Eu digo, é uma hipótese. Ainda tem essa hipótese? Ainda Ainda tem. tem a chama dentro? Ainda tem. Tem. Não, é o povo, sou o pessoal mais antigo. Eu digo, se eu sair, eu saio federal. Estadual eu não saio. Até porque, aí eu brincando, sabendo que eu tenho um parente em Brasília, e minha querida cunhada, ele disse, eu digo, eu gosto muito de Brasília, por causa do clima também, viu? Mas tem avião, eu vou e venho toda semana. Ô, seu Amorim, nos seus projetos aí, eu vi um aqui que eu achei, eu tava comentando até com, a gente chama ele do Máscara. O senhor tinha era autoescola, não, era um carro para dar aula de graça. Era um carro, não eram 5. 5 carros era? Como é? Me conta aí. Eita, rapaz, você é profissional mesmo. Olha, existia a dificuldade. O pessoal me pediam tudo. Na época pediam tudo. Hoje Necessitava tudo, né? necessitavam tudo. Era uma época de E tudo. começaram a pedir tanto que eu comprei um Fusquinha. E botei autoescola grátis. A autoescola estava bom. Pra que o nome grátis? Um Fusquinha branco, autoescola grátis. Teve dia de chegar 10 pessoas lá em casa para escrever. Aí eu peguei e tirei esse nome grátis. Inclusive chegou um senhor já falecido, um vizinho, até analfabeto. Não posso. Eu quero que você tire minha carteira de motorista. Eu digo, tu não é. Tu sabe ler e escrever? Não, mas a escola não é grátis. Eu digo, é o teste. Tem que lá saber. no Detran, homem. E ele ficou meio chateado comigo. Então, desse um carro, apareceu o segundo, o terceiro. Eu não com dinheiro de vereador. O vereador ganhava. Eu terminei o segundo mandato ganhando um salário mínimo. E era assim, Amorim. Era absurdo. A gente não tinha renda, né? A renda ia toda para São Lourenço. Ô, gente, Mesmo depois de emancipado, teve um acordo ainda, foi? não. Continuou indo. Oxe, Emancipou politicamente, mas administrativa. financeiramente não. Oxe, É outra história que eu vou lhe contar e dar nome isso é e muito... números. O dinheiro da gente vinha de São Lourenço. Que onda, velho. Primeiro, os funcionários públicos daqui, que eram, a maioria, professores, continuaram funcionando da Prefeitura de São Lourenço. Então ficou vindo lá e ele mandava o chamado deodécimo parcial. Deodécimo é uma parte do dinheiro arrecadado pelo Executivo que vai para a Câmara de Vereadores. Como vai para a Assembleia e para a Câmara Federal e Senado. É um percentual. E esse percentual vinha, mas era muito pouco. Então, que eu repetindo, ganhava um salário mínimo. E tá certo, vereador, político, Tinha que ganhar. não é feito para enriquecer com o dinheiro do mandato. Isso é, eu concordo. Eu tinha outro poder aquisitivo porque eu trabalhava em construção. Eu era empreiteiro. Como falei, até na obra da Compera aqui eu ganhei bastante dinheiro. Não é de ficar rico, mas ganhava bem. Trabalhava com mais de 50 trabalhadores na tubulação das ruas de Camaragibe todo. Então, me foge a memória algum tempo, algumas vezes. Então, foi por aí que começou toda... O dinheiro ainda se manteve, era esse o ponto. O dinheiro ainda vinha para São Lourenço. Demorou quanto tempo o dinheiro? O senhor disse que ia dar nome. Sim, ia dar nome. Aí eu sempre fui um pouquinho curioso. Eu digo, mas por que isso? Quem controlava isso era a Secretaria da Fazenda. Aí eu, Secretaria da Fazenda. E lá encontrei a secretária da Fazenda. Era uma senhora muito distinta, muito elegante, muito bonita. Acredito que não está mais entre nós, que ela era mais idosa do que eu. Acho que era Ana Tinoco. Essa palavra não é, mas acho que era. Era do sertão, era do interior, era secretária da Fazenda. Aí contei a ela. Ela disse, mas não acredito, sua mulher. Eu digo, Ela, vou rever isso. Vou dividir pela população o dinheiro de Camaragibe. Aí mudou tudo. Começou a entrar dinheiro em Camaragibe. E melhorou também para tudo, para funcionário, para tudo. Como o vereador era um percentual,
a gente continuou, eu continuei até o segundo mandato. Nós, vereadores, ganhando bastante pouco. Muito pouco, que era um salário mínimo. Mas melhorou a situação do município e hoje a arrecadação de Camaragibe é bem maior do que a de São Lourenço da Mata. Passou muito tempo ainda? Quantos anos, mais ou menos? Pouco tempo. Foi pouco, também não Pouco foi... tempo, não. Eu acho que 2, 3, 4 anos. Por aí depois foi melhorando gradativamente, né? Por quê? Porque ela tinha que dar baixa na inscrição da empresa e no CNPJ das empresas de Camaragibe que tinha a inscrição na Secretaria de Fazenda de São Lourenço da Mata. Eu conhecia até na época um alto funcionário, parece que era o secretário da Fazenda de São Lourenço. Ela começou gradativamente fazendo esse trabalho. Camaragibe deve à memória dessa mulher isso, que eu repito, não sei mais nada dela, mas vou procurar informar. Ela foi responsável por isso. Aí foi melhorando o poder de Camaragibe e começou os calçamentos, né? O dinheiro circulou mais para... Circulou mais em todo sentido. E o prefeito Carlos Lapenda, salvo engano, parece que ele calçou 168 ruas. Assim, foi o homem que calçou Camaragibe. Não tínhamos. Dizem que ele era um homem do povão, né? Ele também, ele sempre estava na rua, né? Era. Ele fez aquele bloco de carnaval. Era. Ele estava sempre na... Eu estava uma vez ali com ele. Parece que era Saco Sujo. Saco Sujo, é Saco isso mesmo. Eu vi Sujo. uma foto, era esse Carlos nome. Lapenda. Era Era isso um mesmo. popular, um muito bom. Eu- É o filho dele? Uma das coisas que eu... É assim, ó. Meu pensamento é... Meu Deus, como tem tanta história que depois de muito tempo a gente se distancia, né? Das coisas. Às vezes você fica apaixonado por uma história lá longe. E às vezes do seu lado tem uma história como a do senhor. E eu fiquei encantado, né? Quando eu comecei esse processo de tentar entender a história de Camaragibe, como era. E aí eu, com esse seu jornalzinho, que eu até vou falar aqui pro pessoal, essa era a última edição. Foi que campanha essa aqui, Amorim? Eu nem me lembro. Mas já... Essa eu não ganhei, né? Então, acho que foi depois de 90 e pouco. Foi né? depois de 90 ou foi de 92, eu acho que foi 92. Essa é a última edição, né, que uma filha sua tinha. É. E aí eu digo, não, vamos pegar. Ele deixou comigo, que Aí atrás tem eu com o Marco Maciel, sim, né? na Como frente. governador, hoje era vice-presidente, não me lembro. Aí foi na Academia Pernambucana de Letra, ele recebendo o título de acadêmico. Uhum. Uma grande figura humana o Brasil perdeu, viu? O senhor estava bem Marco com ele, Maciel, né? muito. Ele veio casamento de 2 filhas minhas. Ele veio casamento de uma filha minha como presidente da República. Foi mesmo, esse cara. Veja. Não, Amorim. Prestígio e amizade. né? Prestígio danado, né? Ele Porque na era agenda- vice e o Fernando Henrique, vice de Fernando Henrique. Fernando Henrique viajou Ele assumiu. e ele assumiu. Quando ele assumiu, aí o segurança dele, me lembro desse dado, disse: olha, o senhor vai para Pernambuco no avião no presidente. Ele disse: vou não. Vai, o senhor é presidente. Tá? Ele disse: eu sou presidente de exercício. Era um homem digno, viu? Eu me emociono até. Eu vou no meu avião de vice. E houve um problema, ele disse: eu vou de avião de carreira. Ele veio no avião de carreira para não usar o avião presidencial, nem o vice-presidencial, para um evento privado. Eu acredito, isso foi nas últimas horas, que ele terminou vindo o vice, porque tinha um evento na Sudene. Até houve um evento na Sudene e precisava da presença dele. Aí sim ele podia vir Aí na tem aeronave oficial. Mas ele foi padrinho casou. Foi padrinho de casamento e veio Vê o só, casamento de velho. 2 filhas em cidade diferente, uma em Capina. Depois ela vai mandar a Janeide. foto. Você tem, filha? Manda pra mim essa foto no... Hã? Tá no Instagram dele, Abre o Instagram dele. Eu não sei se está dos dois. Mas Rapaz teve do céu, de que Janeide memória. e de Janaína, essa aqui hoje. Mas tá aí até almoçar na casa dela, também é da dói. Não, eu vou Ela já viu já o eu casamento libero dos já. dois, tá certo. Gosto demais, tem Mas que deixar volta mais... outras vezes. A gente vai... 11h47. Dá pra 10 minutinhos? Dá. A gente vai encerrando. Ô Vitor, deixa aqui a tela pra mim, só pra eu mostrar aqui e mandar pro pessoal aí. Corta pra mim. Esse é o último. Assim, você não vai conseguir, fora esse, outra edição dessa. E Não. aí, seu Amorim me deixou comigo. Eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei até com medo de trazer pra casa. E aí, o que é que eu fiz? Eu, com o consentimento dele, eu
registrei, escaneei e a gente vai estar disponibilizando em PDF, porque aqui tem as principais. Mas se você não quiser tirar agora, você tira Não, mais um ou dois não, dias, a pega gente já depois. fez, e aí eu tô deixando aqui para todo Já mundo. gravou tudinho, né? Já. E todo mundo vai poder pegar o PDF, o link vai estar disponibilizado. Deixa aqui comigo a câmera. O PDF vai ficar disponibilizado, o link, e aí na descrição desse episódio vai estar lá o link do PDF. Você vai baixar e vai ver, vai estar para você, vai ficar eternizado aí para todo mundo. E nesse corte que a gente está fazendo aqui, postando no Instagram, também embaixo vai estar o link. Você vai poder pegar e baixar. E aqui você vai ter Bota aquela outra foto esse do Marco jornalzinho Maciel. com as informações do período que Amorim foi um vereador 2 vezes aqui em Camaragibe, beleza? Corta aí para a câmera para ele ver. É o que eu quero lhe mostrar. Tem essa e outra. Da outra Agora do Marco Maciel. Pronto, olha aqui o Marco Maciel. Marco Maciel. Marco Maciel, a minha esposa, saudosa, Ah, lá. eu, a Janaína, que estamos para almoçar com ela hoje, e o esposo dela, Tarcísio, que é o secretário de Infraestrutura de São Lourenço. E essa é a mãe dele. O pai dele já tinha falecido, já. Então, essa dona Lúcia, professora do Estado, na Escola de São Lourenço, já aposentado com certeza. O filho dela, que é o meu genro, Tarcísio, a minha filha Janaína, eu, minha esposa e o Marco Maciel. Isso foi na igreja de Casando Bagagela. São Lourenço. São Lourenço. Foi na igreja, Ele veio aí. dentro da igreja de São Lourenço. Veio aqui e foi em Capina, a outra foi em Capina, de janeiro. Tem aí, não? Passa pro lado? Instagram, passei no teu Instagram. No de vocês, eu passei mais rápido. Não tem aí. Né? Minha esposa. Mas tem aí? Eu tenho uma foto. Ela fumando no terraço lá de casa, minha Ninguém esposa. vai. Oh, meu Deus. Tá nesse Instagram. Tá, eu passei para vocês agorinha, desce mais. Vê aí nas mensagens do Instagram. Não, aí não vai Aqui conseguir a ver família não. toda, genro, Esse é o filho, Instagram, nota, né? Desça mais. Aí, vai ser depois disso aí. Olha aí, essa daí. A voz que Oi, vocês Leni. estão ouvindo aí é a filha dele que tá aqui com ele, viu? Olha lá. Ele Fala, de Marco. novo no casamento da outra, Aí né? já em Carpina. Em Carpina, não foi esse? Foi. Foi em Carpina. O meu genro, que é esposo da Janeide, esse foi o casamento da outra filha, né? Aham. Cadê Janeide? Aí, pai de noiva. De novo. Poxa, então, Janeide, Marcos Caetano, que para mim era Janaína. Marcos Caetano, o presidente Marco Maciel, aqui a Janaína, que é a São Outra Lourenço, que a mais fica- antiga, e o esposo dela. E aqui no cantinho eu não lembro quem é, não. Acho que era padrinhos. Padrinhos era. É. Acho que sim. Rapaz, é um nível de. E se o senhor conseguiu, na política, essa aproximação com ele? Assim, teve Não. algum momento específico que o senhor foi atrás de alguma coisa, de algum recurso? Como foi que se aproximou assim, no nível desse? Olha, eu não me lembro, houve uma apresentação, mas é muito antiga, né? Uhum. Antes da primeira eleição, eu já era amigo do Marco Marcelo. E só pra gente. Eu vou liberar o senhor, tenho 9 minutos aqui, eu tô contando. Como eu disse, né? O jornalzinho vai estar disponível. Eu fui olhar, eu disse, rapaz, uma coisa que eu achei interessante, assim, nos seus mandatos aqui, é que o senhor diversificou demais as áreas de atuação. Por exemplo, o senhor tem aqui, ó. Participou da aprovação da construção do Estado Municipal na área de Camaragibe. Sim. Né? Teve a seleção de Camaragibe, que o senhor também. Fui fundador e presidente. Fundador e presidente da. O senhor jogava Liga. bola ou só gostava? Não, eu só jogava. Só Só gostava. gostava. Só jogava mesmo barato. São muitas áreas diferentes. O calçamento de rua, a autoescola grátis, que o erro foi botar o nome de grátis. O telefone, que eu achei muito incrível, foi o senhor responsável por trazer, né, as primeiras linhas telefônicas aqui para Camaragibe. E a central depois. Mas antes disso, teve outro fato que não está aí. Camaragibe, ninguém tinha telefone. Mas eu tinha um escritório no Timbi. E eu tinha uma linha privada, uma linha fixa, né? Na época não tinha celular. Aí eu abri aquela linha para o vizinho todinho usar ela. E até um papel, sair distribuindo. Mas, meu amigo, que coisa errada eu fiz. Tinha dia, quando eu abri o escritório, tinha 10 pessoas para telefonar. Eita A lá! rua Damião Pedro da Cruz, que era o pai de Júlio Pedro. Aonde seria essa rua hoje? Aqui no Timbi, ela existe. Existe lá, né? Existe. Logo aqui no Timbi, do lado direito. Hoje parece que é depois ficou um consultório médico.
Aham. Não me lembro, mas eu vou localizar para você. A casa não existe, mas era uma casinha bem simples. Seu Amorim, eu quero agradecer de coração, assim, dizer que poder participar, eu imagino o senhor como se sente, sabe? Sabendo e vivendo tudo que viveu. Emocionado e feliz. E eu aqui agora, assim, ó, tive na sua casa conversando com o senhor. Vou querer ficar algumas vezes conversando com o senhor, porque é Um muito dia vai boa, é muita almoçar história com um boa. amigo lá em casa. É, eu Já quero. fez, não é muito, mas vai fazer a comida que você quiser. Uma feijoada, uma mão de vaca, mas ela É, cozinha bem. boa. Mas Eu quero, e eu leve quero, mais gente. eu quero ouvir muito mais do senhor, porque é uma pessoa que eu acho que muita gente deveria. Eu estou fazendo a minha parte, e o que eu pude registrar está aqui A para geração quem mudou muito, né? mudou. E eu acho que é importante sempre. Eu aprendi, eu acho que era algum professor de história que você tem que sempre estar analisando a história para tentar corrigir erro do futuro, né? É, Você sabendo a história de onde você vem, das suas origens, você consegue ter entendimento melhor muito bem. do mundo que você vive. E saber que o senhor, dentro da sua vida aí, que tem seus compromissos e a sua agenda, né? O senhor tirar esse tempinho aqui, eu quero agradecer de coração ao senhor, viu? Eu quem agradeço, fico muito agradecido. Como falei, não podemos falar de política, mas existe ainda essa eminência. Eu vou voltar a falar com o Jaba Vasconcelos, para sentir que ele já tem um total aval dele. Que você que saía, Murilo, tem meu apoio ao que sair, né? O filho dele é super, parece que já é senador, mas não é uma coisa assim ainda bem pensada não, né? Por conta da idade e tudo, eu tenho minha filha hoje, neto, 3 bisnetos, para andar, tá eu com a minha filha, com a minha neta, Princesa Radassa, vai sair na televisão. Muito inteligente, muito bonita, com a mãe e o pai. Então eu tô à sua sorte. Tá, Você liga, eu chego, ligo, eu chego. é uma honra, E muito lá em obrigado. casa a gente um dia vai. Eu Vamos quero, fazer de vez em aquele- quando eu vou lhe aperrear pra gente ficar conversando um pouquinho. Se tiver uma dúvida, seu amor, me diga uma coisa Pode aqui tirar, pra quando gente quiser. conversar. Mais uma vez eu quero reforçar para quem tá em casa assistindo que tá disponível o link e aí você pode olhar que vai ter um pouco da história de seu Amorim aqui, muitas das ações que ele teve, a história do Fusca, tem a foto do Fusca aqui, inclusive. Tem. O Fusca De quando um. furou um pneu aqui, não foi? Foi. E dá pra ver o nome grátis aqui. Eu vou tentar colorir alguma dessas fotos pra postar Eita, de vez fica em mais quando bonito. o pessoal ver e Tudo são real, tudo isso. Eu tô aí com o reportagem aqui, ó. O ministro, ministro tô- promete construir novo hospital em E Camaragibe. construiu aquele dinheiro, ele é Paulo Aham. Santa Ana, né? É. Aquele hospital daqui, eu ainda vou ver se a placa tá lá. Mas foi verba dele, Eu, foi verba indicado por ele, a maternidade de Camaragibe. eu agradeço, viu? Deixa eu apertar a sua mão. Eu, Deixa eu só despedir. Só para despedir do público aqui, rapidinho, só para o senhor tá com fome. na época do horário lá que Vamos acabar agora. né? Você que assistiu até agora, por favor, se inscreve, dá um like, não deixa de compartilhar e se inscrever, porque ajuda a gente vai dar uma ênfase maior ao YouTube, que a gente precisa bater todas as métricas para ser monetizado, que é uma questão que a gente tem batido na tecla, porque para sustentar esse negócio é só com muito esforço. Tem o link que você já está assistindo e acompanhando nos últimos episódios, a gente colocou um link, não, um QR Code, que aí você pode escanear e fazer um Pix, doação, colaboração, o que você quiser fazer para ajudar a gente, beleza? Até mais, fiquem com Deus. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.